texto de Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler, amém, verso 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Seja vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, arrependa-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andam vestidas de branco, pois são dignas. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma das coisas que o Senhor fala à igreja de Sardes, é a igreja que nós vamos pregar sobre ela hoje, é a igreja moribunda, né? Caiu ali a acusação do Senhor sobre ela, que Sardes era uma igreja que ela estava morta. Então Sardes aí no texto apocalíptico não é tratado como cidade, como civilização, que também era, mas como igreja, como povo evangélico, para você poder entender melhor. Então Sardes aí no texto quer dizer aquela cujo somente o nome tinha vida. Então Sardes sugere uma comunidade cristã primitiva ali existente na cidade em que estava, que era Sardes, que ela tinha uma coisa muito ruim, muito, diremos, perigoso, ao ponto do Senhor fazer a questão de manifestar em primeiro lugar isso. Ela utilizava o nome de Cristo por exercício de fé errado, contraditório. Você tem o nome de quem vive, mas você está morta. Que quando você vai na arqueologia, se mostra que nessa cidade, principalmente onde ficava esta igreja, são encontradas ali insígnias cristãs, bem na localização onde ela estava, igreja de Sardes. Então esta acusação que o Senhor faz contra ela é de que ela exatamente estava pegando o nome de Cristo para fazer coisa errada, ilegítimas, usando as inscrições da cruz, as insígnias da cruz, como muita gente já fez ao longo da história, para status, para gerar reputação, como é feito hoje. Muita gente se interessando pelo nome Jesus, mas numa visão puramente comercial, religiosa, pretensiosa, não com aquele propósito puro de aceitar, de se converter, como essa daqui. Muitas hoje usurpam a insígnia de Cristo para gerar perspectivas humanas, ou ideologias, ou então oportunidades de se estabelecer. A igreja virou um mercado de arte, de produção de show, arte. A teologia hoje é pura biblioteca. A teologia hoje é pura ciência. Não tem nada de espiritualidade, santidade, compromisso com a verdade. São filósofos falando, não são pastores. São políticos falando, não são profetas de Deus. Está nítido, está claro que o povo hoje entra na igreja para engajar carreira, para engajar comércio. Tanto que eu já cansei de falar isso aqui em cima desse púlpito, que quando você chega na igreja deles, não é a cruz de Jesus que estava lá como existia antigamente no protestantismo, é a cara deles, é a foto deles, dos canalha. Você acha isso normal? Lá no boteco do Zé é normal, na igreja de Cristo não é. Igreja fundada pelo fulano tal de tal, fundada por Cristo, não por ele. Nós pertencemos a essa igreja que nasceu em Atos,
independentemente da placa dela, essa é a igreja que eu estou presente nela hoje. Que o Espírito Santo desceu, equipou para que ela seja crente missionária. Igreja cristã evangélica, status, movimento evangélico, pura reputação comercial, não está tendo utilidade nenhuma, não salga, não tem referência, não tem natureza, não tem identidade, não tem visão própria. Ela vai conforme os interesses, ela se articula, é lobismo. Sabe como é que é? Ela entra onde rende, ela está onde rende. Você é isso? Pegou o nome de Cristo, tem que corresponder. Lê o texto, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Então, filho, você utiliza o nome de Cristo como propósito de vida, você precisa corresponder à expressão disso, à natureza dessa obra, à pessoa dele. Se você pega o nome de Cristo sem verdade, sem conteúdo, sem obediência, sem essência, sem lealdade, você é uma fraude, você é um fraudador. Você está cometendo crime com o reino de Deus. E foi o que essa igreja realmente fez. Ela acreditava que ela poderia ser bem sucedida na cidade dela, tendo o nome de igreja cristã. Ela entendeu que ela poderia ser bem acolhida e aceita pelo mundo político e econômico como foi, por ser considerada uma igreja religiosa, de procedimento cristão, de tendência cristã, na visão religiosa. Mas não tinha propósito nenhum de se adaptar, de se aprimorar, de obedecer, de ser o que Deus quer. Bom, Jesus pegou e notificou e caracterizou ela como sendo o quê? Uma fraude. Então há como sim nós criarmos no universo da salvação de Cristo um boneco virtual, uma salvação puramente ficciosa, ficção, sabe? Marte, ET, extraterrestre. É a mesma idiotice do cara que pensa que vai para o céu sem base de vida, sem testemunho de vida. Ele pegou o nome de Jesus, a plaqueta, para se suceder, não para se converter, para se suceder, não para ser um crente fiel. É o erro da sociedade evangélica hoje, acreditar que ela não vai ter penalidades e consequências pelo uso errado do nome, por não ser leal ao nome, por não corresponder à legitimidade como a Bíblia exige. Estão achando que não vão ser penalizados por brincarem com a fé, por usurparem esse nome, como estão fazendo agora, como o catolicismo fez por grandes anos, por inúmeros anos, botando na cabeça dos plebeus que a cruz representava uma conquista patrimonial. E quanta gente não morreu dessa peregrinação de relíquias ou conquista de relíquias para os papas? Quanta gente não morreu por esse idealismo de querer tornar a cruz de Cristo uma autoridade da igreja, do líder, um poder para a igreja. E muita gente indo para o campo da guerrilha, para o campo do idealismo, para morrer por uma causa que era puramente humana. E é o principal reflexo de uma hereditariedade que a gente vem recebendo como cultura religiosa, de gente que não dá a mínima, não quer nem saber, entra dentro da igreja e o que vier está bom. O que ele quer na verdade é se sentir bem, o que ele quer na verdade é se sentir um maioral, é trabalhar a autoestima metafísica como essa daqui fez, usar o nome de Cristo para se estabelecer e não para se converter. Então, se você quer saber uma coisa que Jesus ficaria irado, é saber que você está usando o nome dele de maneira errada, filho. Dizer Sardes também quer dizer aquela por Cristo que agora está caracterizada espiritualmente como morta. Fala morta. Igreja morta. Sabe o que quer dizer? Ausente de respostas, sem atividade, inativo, inato, sem relação alguma com a fé, sem vida com a fé, sem nascimento, sem registro com Cristo.
Quando falar Sardes, o céu diz: nós não conhecemos esse nome, não sabemos quem é essa igreja, não sabemos aqueles que estão lá dentro, porque ela está morta. Se você for investigar só essa palavra, ela tem um peso doutrinário tremendo sobre essa igreja, e como que o Senhor foi duro e severo com ela. Já pensou você, na medida da tua caminhada com Cristo, e descobrir que você não é conhecido lá onde mais nos interessa agora, onde Cristo está? Como Laodiceia foi notificada da mesma forma, como muitos estão hoje aqui, estão aqui, mas para Cristo são ausentes, não têm atividade com a fé, não têm registro, não nasceram de novo, não têm a experiência da regeneração, são fraudes. Abre João capítulo 8, versículo 24. Vou falar um pouquinho sobre esse texto. Mas Sardes, ela, para Cristo, estava caída na influência da cidade em que habitava, estava mundo, civilização, sociedade pecaminosa. Ela havia cedido, caído, estava completamente comprometida pelas iniquidades do mundo em que ela habitava. Então Sardes, na teologia bíblica, passou a representar uma contradição, representar no seguinte sinônimo: a pretensão injustificável. Sabe o que é ser uma pretensão injustificável? Usar a graça, como Paulo disse, para o liberalismo. Jesus morreu por mim, como querem dizer, agora, mesmo que eu peque, mesmo que eu transgride, mesmo que eu me suje, eu estou salvo, porque Ele morreu por mim. É como mais ou menos o que estão usando agora: porque Deus me ama e morreu por mim, eu não tenho mais nenhuma consequência dos meus atos errados. A sociedade vive dessa expectativa lá. Então ela usa a graça como uma pretensão de querer exatamente elaborar mais ainda trajetórias de iniquidade. Quantos que não estão dentro da igreja, assegurados porque estão dentro da igreja de que são salvos, vivendo uma vida pecaminosa, cheia de iniquidade? São safados com Bíblia debaixo do braço, cara de pau com Bíblia debaixo do braço, enchem congregações, mas não tem conduta, não tem perfil, não tem testemunho. Sardes é sinônimo também de promessa não cumprida, imagem sem realidade, confiança que anuncia ruínas. Então aí no texto de João 8, capítulo 24, capítulo 8, versículo 24, o Senhor, Ele chega para diante dos judeus e diz o que para eles? Que se eles não crescem nele, eles não conseguiriam se libertar da iniquidade, morreriam. Quer dizer, se manteriam na condição pecaminosa em que estavam, e também na condição de condenação da qual também estavam. Então o que é a qualificadora morte para nós aqui espiritualmente como cristãos? Uma pessoa que está inativa, sem registro, que não conseguiu desenvolver algo para Cristo que fosse recebido. Então ele vai diante da igreja e pede a ela vigilância. E vigilância no quê? Que ela lembrasse de tudo aquilo que ela havia recebido por ensinamento. E qual é um dos principais fundamentos da salvação de Cristo? Que o homem, o ímpio, o pecador, aquele que é transgressor, que ele creia que Jesus é um plano vivo de Deus para a sua salvação. Porque se ele crer que Jesus é um plano vivo de Deus para salvá-lo da condenação, obrigatoriamente ele vai precisar ceder em sua própria justiça, ele vai precisar se humilhar, ele vai precisar se arrepender e criar propósitos de perspectivas com Deus dentro da mudança. A teologia da salvação, ela começa em 3 princípios básicos: ato, fato e consumação. Ato: Deus amou o mundo e deu um filho para te salvar. Fato:
Ele te deu uma regra para você obedecer. Consumação, Ele virá para te buscar. Dizer que você crê nas condições da fé, do que a fé ensina, não basta. É necessário você crer nele, obedecer o que ele fala e se dirigir para a direção da onde ele impõe a igreja, o futuro que ele anuncia para a igreja, que o seu reino está lá nas alturas e não aqui entre os homens, e passar a fazer com que esse propósito de início, meio e fim, de ter uma vida com Cristo, coragem para assumir, coragem para viver essa trajetória de vida com Ele e encerrar a tua carreira fiel a Ele. Esse propósito não é uma opção, é uma regra para quem quer se salvar. Como lá dizia Tiago, não basta você dizer que você crê, fé sem obras é morta. Se você diz que você crê em Deus, o diabo também crê, porque até quando se fala dele, o inferno estremece. Diz que você tem fé, diga que você tem fé, e eu direi que eu tenho fé e obras. É isso que se prega lá. Se o teu conceito sobre Cristo é que você realmente o admitiu como Senhor e Salvador da tua vida, para te reconstruir e te apresentar diante de Deus, obra louvável, legítima, então você não pode de maneira nenhuma pensar e sonhar que Ele vai aceitar alguma coisa que Ele condena e sendo praticado com você já numa condição cristã. Ou é tudo ou é nada, ou é o princípio, o meio e o fim, ou não é nada. Esse é o problema de Sardes. Cristianismo é status, não é propósito de conversão, de santidade com Deus. É reputação que eles estão procurando, não serem salvos com Cristo. Estão à procura de vozes suaves, palavras lisonjas, agradáveis, que respeitem as dignidades humanas, as culturas humanas, o mundo moderno, a fragilidade dos homens, a história dos homens. E cadê o respeito com Deus, com a verdade dele e com o Filho dele, que ele permitiu que os homens matassem? Que mais que você quer que ele faça? Que ele te dê uma carta de autorização para você construir uma Sodoma e Gomorra com a bênção dele. Isso não existe, porque a cruz da qual meu Senhor foi crucificado é um dos maiores decretos do amor que Deus tem pelo pecador, mas do quanto Ele abomina o pecado, do quanto Ele rejeita a iniquidade que afastou Adão, que amaldiçoou Adão, e que Jesus veio para consertar. Então, igreja não pode ser sinônimo de obra inacabada, de votos não cumpridos, de imagem sem realidade, sem verdade. A igreja da qual o Senhor fala começa aqui, Ele podendo ter liberdade para notificar como Ele quer, falar como Ele quer, tendo liberdade para agir da maneira que quer. Na arqueologia, essa igrejinha aqui, ó, ela participava de cultos de adoração a Cibele, que eram cultos de mutilações e histeria. Estava lá na festinha. Eu parei para pensar quando eu li isso. Eu já li muitas vezes já, mas li novamente hoje quando Deus me mandou pregar sobre isso. Histeria, essa palavra se encaixa tão bem hoje na igreja. Histeria, porque esse dia me mandaram um vídeo de gente caindo no chão, balançando as pernas para o alto, entendeu? Até colocaram uma crítica lá. Esse culto pentecostal aí não tem diferença nenhuma com a festa rave. Eu olhei e falei, verdade, não tem diferença nenhuma, meu. Não tem mesmo.
E você vai mexer com o cara, ele fala assim: não mexe comigo que eu estou cheio de espírito. Não, você está cheio da safadeza. Contra o que nós estamos lutando aqui? Contra a nossa real natureza. E tentando reverter essas condições pecaminosas para comprovar de que realmente aceitamos Cristo. A fé pede obras. Essa crença em Jesus exige testemunho, amigo. Ela pede legitimidade. Não uma placa que ela quer te dar, mas a natureza de um convertido, de alguém que nasceu de novo. Do que o meu Senhor fala em João 8,51, que aquele que obedece a palavra dele não vai ver a morte, não vai experimentar a morte. Porque essa morte da qual essa igreja é acusada é a separação dela com Deus, não dela com a sociedade, não dela com o mundo, não dela com a família, mas a exclusão dela com a comunhão de Cristo. Porque o que ela vive, o que ela fala, o que ela anda fazendo por aí, Jesus não aceita. Por mais que a igreja acolheu, ela está excluída. E alguém precisa avisar ela aí, hein? É duro a gente ouvir isso. Melhor agora do que quando chegar lá em cima. Efésios 4:22. Presta o que Paulo está ensinando aí sobre o passado. Vamos usar o passado para este fim, para mudar. E olha o que Jesus falou para essa igreja aqui, chamada Sardes: lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda, e arrependa-te, e arrependa-te, e arrependa-te. Lembra, o que ele estava querendo dizer para essa igreja? Lembra do que você foi, do que você aprendeu. Infelizmente essa igreja, ela usava o passado, mas para a reputação, não para mostrar evidências de transformação. O que Jesus pedia para Sardes? A veracidade desse anunciamento, a veracidade dessa transformação. Nós não queremos saber só o que você era, o que você fazia antes, mas agora o que você é, o que você faz. Pois o conceito de nova criatura se perdeu hoje, e nós estamos tentando resgatar hoje aqui. Não vamos perder o foco não. Jesus morreu por nós, para que nós andemos em novidade de vida. Ele deu a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida. E sabe qual é a marca da igreja? É o que ela era e o que ela faz agora. Daí lá em Gálatas 2:18, e Paulo ele entra no mérito de que se nós derrubamos aquilo que nós construímos com Cristo, nós nos constituímos o quê? Transgressores, infiéis. Se a gente vem com propósito com Cristo e não é legítimo, fiel, perseverante, constante, nós nos constituímos mesmo assim transgressores. Então, no caso do mérito dessa igreja, querer não aprender sobre o passado, querer não aprender com ele, se configura falta de vigilância. Ser vigilante. Vai lá para o passado e se arrepende lá, filho, de coisas que você não conseguiu se redimir. Porque senão amanhã você vai estar caindo no convencimento de que Jesus não conseguiu te libertar, de que a graça não é suficiente para te dar essa libertação. Vamos trabalhar essa caixa, vamos trabalhar essa obra aí. Tem mais fé do que obras aí, minha gente. Mais devoção, simpatia pelo nome, do que consistência e prova de transformação. É o apelo de Cristo para essa igreja. Você está morta, você não tem registro aqui no céu, mas eu estou querendo te resgatar. E para te resgatar dessa condição, você vai ter que abrir mão desse prestígio, dessa reputação que você construiu em cima de insígnias, e gerar o que você não tem: testemunho. Até quando? Chega de ideologia, chega de formalismo, chega de estética. É hora das evidências. Deus procura se identificar com essa igreja hoje aqui, em seu contexto geral, mas em alguns eu acredito que ele tem dificuldade. E a nossa realidade começa hoje aqui, nesse ponto.
não foi o tudo, foi só uma parcela. Por isso que não presta.